O outro aspecto dessa total continuidade, eu tenho que falar, e eu quero passar, então, aí em seguida a palavra para o Tiago, é o que está acontecendo na Petrobras. A Petrobras também é uma herança do Vargas, mas não é só a Petrobras, né? A herança do Vargas, sabe o que é? É o IBGE. O Vargas criou o CNPq. O Vargas criou a Companhia Vale do Rio Doce. O Vargas criou a Companhia Siderúrgica Nacional. O Vargas criou as bases para a Eletrobras, embora ela se configurou depois. E claro que o Vargas criou não só a Previdência Social, deu as bases para a Previdência Social, como criou essa extraordinária empresa Petrobras. Nesses dias, o que está acontecendo é algo realmente espantoso. Uma discussão sobre a distribuição de dividendos. A Petrobras, quando você pensar em Petrobras, esqueçam toda essa quinquilharia que está por aí. Não é que não são aspectos técnicos importantes. A primeira coisa, quando você pensar na Petrobras, você vá e veja quanto é que é o preço do petróleo. Eu fui ver hoje, $86,90. 86,90 hoje. Mas nós já tivemos época, no desenvolvimento capitalista, não muito distante, que alcançou 160, 140, 120, 110. Agora imagine, se sai de 86,90 para 105, imagine os bilhões que a empresa não ganha. Imagine os bilhões. Uma mudança mínima no preço do petróleo significa uma quantidade de recursos gigantescas. Bem, a primeira comparação, quando você pensar na Petrobras, não é nos dividendos. Pensa no preço do petróleo e no custo de produção do petróleo brasileiro. Essa é a primeira determinação. Nem no câmbio, nem me fale de câmbio ainda. Nem me fale de câmbio. Porque tem um pessoal que vai para os YouTubers e começa já a discutir o plano de investimento da empresa, o caixa da empresa, e os dividendos, e coloca a legislação, e coloca o conselho de administração. A primeira coisa que você precisa saber, olha, eu aprendi essas lições com Bernard Momer e com Ali Rodrigues. Bernard Momer é um gênio da área do petróleo venezuelano, e Ali Rodrigues foi presidente da PDVSA e foi presidente da OPEP. E eu tive o prazer de trabalhar com ele na Venezuela, estudando a questão petroleira, assim como acompanhei muito de perto, obviamente, morando 7 anos no México. O petróleo é uma riqueza fundamental desses dois países. Então, o primeiro critério é comparar o preço internacional do petróleo com o custo de produção. Não adianta agora ficar colocando no meio disso o preço de paridade de importação. Eu sei que é importante. A taxa de câmbio, eu sei que é importante. Eu sei que tudo isso é importante. Mas a primeira determinação é essa. Calcula o preço do petróleo, R$ 86,90. E calcula quanto é que custa tirar de um poço de Tupi ou de Carcará um barril de petróleo. E você vai ver que custa aí 2, 3, 4, 5 dólares. Já imaginou? Vamos dizer que custa 5. 5 dólares. O preço internacional é R$ 86,90. Sacou a brecha? Eu estou te dando um parâmetro, porque isso aqui eu tenho visto uma grande discussão sobre os dividendos, a legislação, a composição do conselho de administração, tudo isso, mas ninguém dá esse parâmetro básico, elementar. Esse assalto à Petrobras está sendo praticado por Jean Paul Prats, a mando de Luiz Inácio Lula da Silva. Uma riqueza imensa. Não adianta, vamos dizer, reter ou contingenciar os dividendos, que, segundo todos, terá que ser pago em algum momento. Mas aí eles começam com a discussão, como é que está o plano de investimento. Veja, o petista, a primeira coisa que ele se opõe não é contra o caráter privado da Petrobras, é contra a propaganda da mídia. Olha, nós sabemos o que é a mídia. A mídia vai dizer, como disse, que a Petrobras perdeu, em uma semana, 50 bilhões no valor de mercado. Vai aí na internet e coloca assim, como é que estão os valores das ações do Bradesco? Perderam 30, 40 bilhões. E da Google, perderam 20, 50, 60 bilhões. O valor das ações é um sobe e desce permanente. E não guarda nenhuma relação com isso, o fator imediato, uma decisão sobre essa. Portanto, o adversário do petista, que é a mídia burguesa,
com a qual eles financiam com verbas oficiais do governo. O Lula enche as burras da Rede Globo, que lá com a dona Miriam Leitão e como essa Thaís Heredia da CNN versam o dia inteiro contra qualquer interesse popular. Não é contra o governo, porque eles apoiam o governo, é contra o interesse popular. Então, se indignar contra a mídia, não é aí que está o núcleo da racionalidade. O núcleo da racionalidade consiste no seguinte, quero avançar aqui para o final da minha intervenção, é que o governo Lula, o primeiro golpe na Petrobras foi do Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso deu um baita golpe na Petrobras ao romper com o monopólio estatal do petróleo. E o Lula, eu vou fazer como é que ele está chegando, praticando a mesma política. Então, esse foi o primeiro golpe. O segundo golpe foi a lei da partilha, aprovada por Dilma em 2010. E de maneira absolutamente estranha. Eu quero dizer o seguinte, eu fui verificar toda a legislação, falei com petroleiros de várias partes do Brasil, com meus amigos do Rio de Janeiro, etc. E o que eu vejo? Que a lei da partilha, eu vou ver aqui, está no meu computador, está aberto aqui, que é a lei 12.351, de 22 de dezembro de 2010, ela tem uma maravilhosa seção, que é a seção 5ª, que é da contratação direta da Petrobras. O Brasil, em 2010, já tinha descoberto todos esses poços de petróleo bilionários, que, desde 2007, 2008, 2009, e que a Petrobras ficava demorando para regulamentar. E o artigo 12 diz o seguinte, o Conselho Nacional de Petróleo proporá ao presidente da República os casos em que, visando a preservação do interesse nacional e ao atendimento dos demais objetivos da política energética, a Petrobras será contratada diretamente pela União para a exploração e produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos sob o regime de partilha da produção. Quer dizer, no posto de Carcará, de Tupi, de todos esses aí, cinicamente chamado de posto de Lula agora, a Petrobras poderia atuar diretamente. O que essa lei da partilha, numa ação de lesa pátria feita pela Dilma, jamais evocou a seção 5ª da contratação direta e dividiu com multinacionais e com estatais de outros países a exploração de poços de petróleo já comprovadamente bilionários, sem nenhum risco, em associação com o capital externo. Eu digo que a lei da partilha é uma lei de um crime de lesa pátria. Precisa ser revogada. Não pode ser. A empresa tem que ser toda ela estatal. Portanto, essa discussão sobre dividendos que está aí, que já é um escândalo, ela não é, senão, algo importante, mas que não está no núcleo fundamental. Por que tem que ter os dividendos? Porque a empresa não é estatal. E ela precisa voltar a ser estatal. É claro que a Dilma, FHC, Lula não avançou em absolutamente nada na Petrobras. Inclusive, a produção de plataformas no exterior continuou. Inclusive no período da Dilma. E o Lula não fez um movimento para voltar o caráter, o monopólio estatal do petróleo, nem quando tinha 82% de popularidade. Lembram? Nem com isso. Então, não fez nada, seguiu na linha do FHC. A Dilma seguiu mais ainda. E aqueles que julgam, eu queria pedir para o Demian, que julgam que eu estou aqui forçando a barra contra a Dilma, que a Dilma é honesta, que a Dilma é uma boa pessoa, que é uma técnica. Eu quero mostrar que ela cometeu um crime de lesa pátria na voz, não minha. A denúncia é do ex-senador Lindenberg, do Rio de Janeiro. Vale a pena mostrar... Nós fizemos aqui um bom combate. No dia de ontem, nós perdemos por 2 votos. Nós estamos aqui meio perplexos, porque nós fomos derrotados por uma aliança do governo com o PSDB. Eu tive hoje pela manhã no Palácio do Planalto, e a orientação era de lutar para manter a Petrobras como uma operadora única, os 30%. Conversei com o ministro Besolini. Só que à tarde, já aqui na discussão,
há uma mudança de posição e, sinceramente, eu acreditava que nós podíamos ter ganho essa votação. Nós nos sentimos aqui abandonados numa matéria que é estratégica. Eu só quero dizer, senhor presidente, que nós vamos continuar a nossa luta. Nós vamos fazer mobilização nas ruas, vamos para o debate da Câmara e começar uma grande campanha para que a presidenta Dilma, se chegar ao Palácio Planalto, vete esse projeto, porque é um projeto que afronta a soberania nacional. Vejam, é o Lindenberg, está ali do lado dele o ex-senador Roberto Requião. Ambos travaram uma luta. A Dilma fez uma aliança com o Serra. Era o petucanismo completo. E o PT saiu às ruas, como diz o Lindenberg? Não. A Dilma chegou lá? Sim, a Dilma chegou lá. E deu um passo adiante? E não. O petista tem orgulho da lei de partilha, lembro? Vamos distribuir dividendos para saúde e educação. Uma conversa para boi dormir. Um entreguismo deslavado. Uma aliança. Dilma, José Serra, petucanismo. Está aí. Bom, é claro, Michel Temer colocou lá esse rapaz perigosíssimo, teria que ser investigado, que é Pedro Parente. E Pedro Parente colocou em curso o programa, a Ponte para o Futuro, que implicou em privatizar ainda mais a Petrobras e instituir essa loucura, esse roubo, esse assalto, que é o parâmetro de importação internacional. Preço de paridade de importação. Preço de paridade de importação. O que significa? Que nós, brasileiros, estamos pagando esses dividendos. É uma gasolina 5, 6, que já teve 7, e o lulismo fica aí. Já esteve 7, com o Bolsonaro e 5. Olha a distribuição de dividendos, meu filho. Nós é que estamos pagando isso. E agora o governo está discutindo o preço dos alimentos. Olha, o preço dos alimentos tem um problema energético. O transporte é caro. O caminhoneiro pena. O taxista pena. A classe média pena. Os trabalhadores que têm carro penam. Nós estamos pagando o lucro dessa canalha que está na Petrobras. Não se trata de paralisar, ou de paralisar não, de reter os dividendos. Se trata de mudar a natureza jurídica da empresa. E aí vem a questão fundamental. A despeito dos crimes de Michel Temer e do proto-fascista Bolsonaro, com aquela bola de generais que, sem nenhum compromisso com a nação, foram lá seguir ganhando super salários e estafando a empresa, estão todos no mesmo barco, destruindo aquilo que o Fernando Henrique mandou lá, era Vargas. Tem que liquidar a Petrobras. Tem que fazer a Petrobras virar um assunto como quer a mídia de mercado. Petrobras tem que ser estatal. Nem $1 na Petrobras. Sabe por quê? Porque o preço é 86,9. E o barril aqui se produz a um custo de produção nacional lá embaixo. E nós precisamos da Petrobras. A Petrobras pode desenvolver... Não me venham com essa conversa de transição energética. Isso é uma fraude. Isso é uma coisa para boi dormir. Não é porque eu não tenho consciência do aquecimento global, dos problemas ambientais. Ninguém vai deixar de consumir petróleo nos próximos 30, 40 anos. Essa riqueza está sendo estafada aqui agora. Está sendo roubada de todos nós que estamos pagando dividendos bilionários para o capital estrangeiro. E, claro, uma parte que vai para o governo. E o governo, então, arranca do bolso do trabalhador e devolve sobre programas sociais medíocres, de quinta categoria, sem alcance social, como Minha Casa Minha Vida, como Bolsa Família. São programas que hoje, na prática, sustentam a superexploração da força de trabalho antes de ser um programa de alcance social. Evitam, em alguma medida, a morte por inanição, por fome, mas não emancipam os brasileiros. Nos tratam como se fôssemos ovelhas, com direito a pastar, mas não com direito de se levantar. Essa é a questão que está aqui. Essa é a questão grave que está aqui. Nós estamos pagando, você que está me assistindo, você está pagando os dividendos bilionários que uma parte do senhor Haddad e seu Lula querem para o cofre do Tesouro.
e outra parte eles querem entregar para seus sócios internacionais. Esse governo é um governo entreguista, conservador, que está aqui seguindo a cartilha de FHC, que é para liquidar, que é para entregar a Petrobras. Não tem. Por último, quero dizer, por que isso me indigna, que devia indignar você, é que o governo fica falando o bordão predileto dos mais alienados petistas. Não temos maioria no Congresso. É uma fraude política e intelectual. Sabe por quê? Porque o governo tem instrumentos jurídicos, políticos, administrativos para retomar o controle da Petrobras e ele não move. O Lula, numa entrevista recente, denunciou, quantas vezes o Lula denunciou o caráter, inclusive, fraudulento da Eletrobras, da venda da Eletrobras, da entrega da Eletrobras. E por que não atua em consequência? Porque o governo é o sócio majoritário da Petrobras, tem a maior parte do controle das ações, tem maioria no conselho de administração. Tudo isso tem que ser colocado nos eixos aqui e agora. Não tem como ficar falando em correlação. Aliás, se quiser chamar a correlação, tem que chamar a consigna do petróleo é nosso, novamente. O petróleo tem que ser nosso. Você que está aí no outro lado, você que está pagando os lucros extraordinários de uma canalha que cotiza na Bolsa de Valores de Nova York, que não tem nenhum compromisso conosco, com o nosso futuro, com transição energética e com coisa alguma. Com a desgraça na saúde e na educação, com a desgraça da infraestrutura, com a falta de desenvolvimento científico e tecnológico, com a falta de cuidado com o meio ambiente, com a falta de segurança, com a falta de tudo. E a Petrobras, recursos bilionários, 150, 180, 200 bilhões, muito mais do que qualquer PEC de transição, colocado a serviço de uma canalha financista, com total apoio de Lula, de Alckmin, de Haddad, do Partido dos Trabalhadores. Eu quero dizer, a venda da Relan, da Randolfo Alves, sabe quem entrou no Ministério Público contra? O senador Jacques Wagner. A FUP denunciou. E agora o governo entrou e deveria fazer uma revisão drástica. Não. Foi lá. Foi aonde? Foi lá para o fundo Mudabala Capital, não é? Dos Emiratos Árabes, aquele mesmo das joias do protofascista, da roubalheira, dos presentinhos do protofascista. O Lula foi lá e aí fechou um acordo para manter tal como está. E a BR Distribuidora? A BR Distribuidora é um escândalo a sua venda, porque ela foi vendida. Eu estou com os dados aqui, eu estou terminando, Demian e Thiago, mas eu acho importante dar esses dados porque eles são realmente escandalosos de indignar qualquer um, não é? Ela foi... A BR Distribuidora, ela tinha 30% do mercado em 2019. Ela foi vendida por 9,6 bilhões. 9,6 bilhões. Anota aí. Em 2019, ela lucrou 2 bilhões e 200. Em 2020, 3 bilhões e 905. Em 2021 caiu. Em 2022 subiu para 2 bi. E no quarto trimestre de 2023, ela já rendeu 3 bilhões e 297 milhões. Quer dizer que em 3 anos se pagou a BR. Em 3 anos. O Rafael Coelho está dizendo, a Dilma foi ao STF pelo direito de leiloar a Libra. Olha aí, pelo direito de entregar. Vou corrigir o Rafael. Pelo direito de entregar. A BR foi uma das empresas, obviamente, mais lucrativas do sistema Petrobras. O Lula denunciou, todos os deputados do PT, senadores, denunciaram, os presidentes do partido. Chega no governo, esquece tudo e vão seguir degradando a Petrobras, liquidando completamente com a empresa. Eu quero chamar um chamado aqui à FUP, à FNP. Por que não se levantam? Por que não pressionam? São cúmplices disso que está acontecendo? Está aqui. Como é que um negócio desse da BR Distribuidora se paga em 3 ou 4 anos?
lucros garantidos sem risco zero. Risco zero. Esses capitalistas veem esse povo na televisão, porque o capitalismo é um risco, queremos segurança jurídica. Isso aqui é uma segurança absoluta da BR Distribuidora. Isso aqui é um crime de lesa pátria. Arnolfo Alves, um crime de lesa pátria. A venda das ações da Petrobras na Bolsa de Valores de lesa pátria. Bom, as ações da Petrobras estão caindo, façam uma proposta de compra das ações. Façam uma retomada como o Carlos Lessa e o Dark Costa tentaram fazer e foram demitidos pelo Lula. Dark Costa e o Carlos Lessa, de saudosa memória, tentaram fazer e, quando esboçaram o movimento, foram demitidos pelo telefone pelo Lula. De recompra de ações. Caem as ações, muito bem, hora de comprar. Se elementar no mercado de ações e numa empresa estratégica, tu sabe que o petróleo hoje caiu para 86, amanhã ele pode estar em 110. Nesse movimento já recompõe o valor de mercado e acumula reservas e contratos e recursos extraordinários. Então, esses são os dados. Não há uma ação de governo, e é isso que é o fundamental. Não há nenhuma ação do governo no sentido de recuperar o caráter estratégico da Petrobras. Ficam falando em caráter estratégico para cá, para lá. Esse senador lobista, esse Jean Paul Prats, petista, com muito pouco voto lá no Rio Grande do Norte, diga-se de passagem, mas esperto nos bastidores. Então, aí, não é uma discussão sobre os dividendos. A discussão é sobre a propriedade estatal dessa empresa. O resto é conversa fiada. O governo é o sócio majoritário. O governo tem maioria no Conselho de Administração. O governo denunciou na campanha isso. O governo, quer dizer, o Lula e o Alckmin têm que atuar em consequência, mas eles não vão, porque eles são cúmplices do que FHC chamou a morte da era Vargas. Sabe quem paga o preço? Não é o Vargas, que já está enterrado lá em São Borja. Quem paga o preço é você. Quem paga o preço é quem cozinha, com o gás de cozinha caríssimo, com a gasolina caríssima, com o óleo diesel caríssimo, e com uma empresa degradada, que podia ser uma empresa gigantesca de caráter estatal, sem $1, sem cotizar na Bolsa de Valores. A quantidade de crimes cometidos na Petrobras historicamente, nem vou falar do mensalão, vou falar de outras coisas mais importantes, mais estratégicas. É tremenda. Entendeu? Está aí o Rafael dizendo que os empregados recentemente fizeram a maior participação da história na votação dos sindicatos sobre acordo coletivo. Horas de fila para votar. Quer dizer, falta uma coisa só. Algo que não vai acontecer, que é o Lula. Olha aí, decidiram dar o exemplo e aceitar a proposta, mas entrar em greve. O sindicato decidiu não entrar. O que eu vou dizer? O que eu vou dizer? Está claro. A responsabilidade da situação atual é de Lula e Alckmin. E esse governo ultraconservador não vai mudar isso, terá que ser mudado pelas mãos do povo. Por isso que nós estamos na oposição a esse governo. Tem gente que diz, Nildo, mas do lado de lá, o protofascista é assim, renuncie à oposição de esquerda e deixe o monopólio da oposição para a ultradireita. E nós vamos nos encontrar todos no exílio. Porque esse governo aí não tomou uma medida concreta para enfrentar o chamado neofascismo, seja lá o que isso significa. Terceiriza para o Xandão, para o Alexandre de Moraes. E não toma medidas concretas naquilo que está ao alcance de suas mãos. O que é o alcance de suas mãos? A ação na Petrobras. Entrar nos tribunais para rever radicalmente as decisões sobre a venda da Eletrobras. Atuar em defesa do país. Eles não vão fazer. Mas um governo que tivesse 2 moléculas de honestidade intelectual e uma de compromisso com o nosso povo, faria. Esse é um tema que só da Petrobras demanda uma quantidade imensa de aspectos da Eletrobras, mas eu creio que é o suficiente para mostrar essa influência intelectual de Fernando Henrique Cardoso na cabeça dos petistas paulistas, em especial. O uspiano governa, desde o discurso de despedida no Senado e de sua presidência na República. E eu, naturalmente,
me desculpe por ter me estendido, mas eram questões fundamentais.